Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Tópicos Especiais em Psicologia 1. O tema de hoje é a psicanálise. Vamos ver do que se trata? O surgimento da psicanálise. Na década de 1890, Sigmund Freud foi um médico interessado em achar um tratamento efetivo para pacientes com sintomas neuróticos ou histéricos. Freud acreditava que os problemas de seus pacientes originavam-se de inaceitação cultural, sendo assim reprimidos seus desejos inconscientes e fantasias de natureza sexual. A neurose é qualquer desordem mental que, embora cause tensão, não interfere com o pensamento racional ou com a capacidade funcional da pessoa. Já a histeria é uma neurose complexa caracterizada pela instabilidade emocional. Os conflitos interiores manifestam-se em sintomas físicos, como, por exemplo, paralisia, cegueira, surdez e etc. A psicanálise é um estudo que consiste essencialmente em evidenciar o significado inconsciente das palavras, das ações, das produções imaginárias, ou seja, dos sonhos, fantasias, delírios de um sujeito. Baseia-se principalmente nas associações livres do sujeito, que são a garantia da validade da interpretação, da resistência e do desejo. Ou seja, há uma tendência de se criar uma resistência para não se ter acesso ao inconsciente, porque nele estão os desejos, que em geral não são aceitos socialmente e por isso provocam medo ou vergonha. Muitas vezes, por não serem expressos claramente, os desejos são expostos através de mecanismos que os disfarçam e os deixam escondidos. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra que eu vou. Existem alguns conteúdos na psicanálise que são principais para o seu desenvolvimento. O primeiro é a aceitação dos processos psíquicos inconscientes, ou seja, sempre há um conteúdo escondido. O segundo é o reconhecimento da resistência, isto é, este conteúdo que fica escondido luta para não sair do inconsciente. E o terceiro é a consideração da sexualidade como um dos principais aspectos ou conteúdos a serem reprimidos pelo sujeito. Um tema bastante interessante da psicanálise e que é o eixo principal da sua investigação é o inconsciente. Na verdade, todo mundo tem esta ou aquela ideia sobre o que seja o inconsciente. Mas vamos ver o que realmente Freud pensou quando trouxe esse tema. Freud distinguiu 3 níveis de consciência em sua inicial divisão topográfica da mente. O primeiro nível é o consciente, que diz respeito à capacidade de ter percepção dos sentimentos, dos pensamentos, das lembranças e as fantasias do momento. O segundo nível é o pré-consciente, que relaciona-se aos conteúdos que podem facilmente chegar à consciência, sem nenhum trabalho. E o terceiro é o inconsciente,
que diz respeito ao material não disponível à consciência, aquele que fica escondido. Entende-se, portanto, que o inconsciente é uma espécie de receptáculo de lembranças traumáticas que ficam reprimidas, ou um reservatório de impulsos que constituem fonte de ansiedade por serem socialmente ou eticamente inaceitáveis para o indivíduo e, por isso, devem ficar sempre guardadas. As motivações inconscientes estão sempre disponíveis para a consciência apenas de forma disfarçada. Os sonhos, os lapsos de linguagem, por exemplo, eles são dissimulados de conteúdos inconscientes não confrontados diretamente. Existem 3 outros conceitos que Freud também investigou enquanto ampliava o seu estudo da psicanálise: o id, o ego e o superego. 3 temas interessantíssimos que vale a pena a gente compreender também. Vamos lá? O id é uma espécie de reservatório inconsciente das pulsões. Ele é regido pelo princípio do prazer. O id exige satisfação imediata desses impulsos, sem levar em conta a possibilidade de consequências indesejáveis. Por exemplo, se eu estou com raiva, eu quero agredir a pessoa. O desejo de agredir é do id. Já o ego funciona principalmente a nível consciente e pré-consciente, embora também contenha elementos inconscientes, pois evoluiu do id. Ele é regido pelo princípio da realidade. O ego cuida dos impulsos do id tão logo encontre a circunstância adequada. Desejos inadequados não são aceitos, mas totalmente reprimidos. Apenas parcialmente consciente, o superego serve como um sensor das funções do ego, contendo os ideais do indivíduo derivados dos valores familiares e sociais, e assim torna-se fonte dos sentimentos de culpa e medo de punição. Ainda continuando no exemplo, se eu agredir a pessoa, posso ir presa por agressão. O superego é que me faz ter essa consciência. Em seu estudo da psicanálise, Freud também pesquisou sobre o desenvolvimento da sexualidade infantil. Na verdade, o que ele estudou foi o desenvolvimento humano sobre o olhar da sexualidade. Vamos entender como isso se deu, o que significa e qual a importância disso para a nossa prática profissional? A primeira fase do desenvolvimento infantil, segundo a psicanálise, é a fase oral. É quando o desejo e o prazer localizam-se primordialmente na boca e na ingestão de alimentos, e o seio materno, a mamadeira, a chupeta, os dedos são objetos do prazer. Por isso, tudo que a criança pega, ela leva à boca. A segunda fase é a fase anal. É quando o desejo e o prazer localizam-se primordialmente no controle da eliminação das fezes, ou seja, no controle dos esfíncteres. Há uma correlação com o autocontrole, já que esta é a primeira experiência da criança com o controle de alguma coisa. A terceira fase é a fase fálica. Ela é responsável pelo despertar da curiosidade sexual. É nessa fase que a criança viverá mais intensamente a frustração de perceber que a mãe, no caso do menino, pertence ao pai e que o pai pertence à mãe, no caso da menina. É a fase, na verdade, da identificação, em geral, com o genitor do mesmo sexo. A menina quer se parecer com a mãe e o menino quer ser igual ao pai.
A latência é o período de intervalo do mecanismo da sexualidade. Neste momento, a criança está buscando descobrir um mundo novo que se apresenta para ela. Período da alfabetização da criança. A fase genital, a organização genital propriamente dita, se instala nesse período. É a puberdade, quando as pulsões parciais estão definitivamente integradas sob a primazia genital específica de cada sexo. Aqui, o objeto de prazer deixa de estar na própria pessoa e passa a estar no outro. Pode parecer estranha esta abordagem freudiana, especialmente porque trata da sexualidade através do desenvolvimento infantil. Entretanto, o que a psicanálise faz é focar o desenvolvimento humano na sexualidade, como fonte de sobrevivência e vida. Não se trata de sexo, mas de sexualidade no seu sentido mais amplo. Na fase oral, o contato com o mundo é pela boca, portanto ali se concentra o prazer da vida. Na fase anal, é o controle sobre seu corpo, através dos esfíncteres, e oferece o prazer sobre o seu autodomínio. Na fálica, é a descoberta do diferente e a oportunidade de se identificar e iniciar o processo de formação de sua personalidade. E a genital é o ponto final, a formação da pessoa, e aí sim a busca pelo prazer passa a ter conotação sexual da sexualidade. Vamos agora conhecer os mecanismos de defesa do ego. Os mecanismos de defesa, um estudo realizado dentro da psicanálise, que nos revela como cada um de nós faz, que mecanismo utilizamos para defender ou proteger o nosso ego dos sofrimentos do dia a dia. Vamos compreender um pouquinho mais? Os mecanismos de defesa do ego são processos subconscientes que permitem à mente encontrar uma solução para conflitos não resolvidos ao nível da consciência. É uma forma de resolver o impasse causado pela luta entre o desejo e o medo de desejar. Vejamos alguns dos principais mecanismos de defesa. A repressão. A repressão é afastar ou recalcar da consciência um afeto, uma ideia ou um apelo do instinto. Um acontecimento que por algum motivo envergonha uma pessoa pode ser completamente esquecido e se tornar não evocável. A defesa de reação ou a formação reativa consiste em externar sentimentos opostos aos impulsos verdadeiros, quando estes são inconfessáveis. Um pai, que é um pouco amado, recebe do filho uma atenção por vezes exagerada, para que este se convença de que é um bom filho, convença a si mesmo e não aos outros, porque isso ocorre no nível inconsciente. Um outro bom exemplo é aquele ditado que diz: quem desdenha, quer comprar. A projeção consiste em atribuir a outro um desejo próprio, ou atribuir ao outro algo que justifique a própria ação. O estudante cria o hábito de colar nas provas, dizendo, para se justificar, que os outros colam ainda mais que ele. A regressão é o retorno a atitudes passadas, que provaram ser seguras e gratificantes, e às quais a pessoa busca voltar para fugir de um presente angustiante. Devaneios e memórias que se tornam recorrentes e repetitivas. São exemplos. Substituição ou deslocamento é a satisfação imaginária do desejo pelo uso de um substituto aceitável. Desloca-se para o outro objeto. Ao ocultar e dissimular o verdadeiro desejo, o satisfaz indiretamente por meio de objetos substitutos,
por exemplo, a chupeta e o dedo do seio materno, uma pessoa amada no lugar do pai ou da mãe. O imaginário inconsciente também oferece outros substitutos, como os sonhos e os atos falhos. Neles realizamos desejos inconscientes. Sublimação é a adoção de um comportamento ou interesse que possa enobrecer comportamentos instintivos de raiz ética. Renúncia das gratificações puramente instintivas por outras em conformidade com os valores sociais. Como o homem pode encontrar uma válvula para os seus impulsos agressivos, tornando-se disputador de um prêmio, um jogador de futebol ou mesmo cirurgião. Para Freud, as obras de arte, as ciências, a religião, a filosofia, as técnicas e as invenções, as instituições sociais e as ações políticas, a literatura e as obras teatrais, e se ele vivesse hoje, diria que também as páginas da internet são sublimações ou modos para a substituição do desejo sexual de seus autores. A racionalização é quando se encontra motivos lógicos para pensamentos que são inaceitáveis, tipo, eu não estava mesmo com vontade, quando se percebe que não conseguiu algo. A negação é a tentativa de não aceitar na consciência alguma situação que o incomoda, como uma mãe que nega o fato de seu filho estar usando drogas quando tudo aponta para isso. Bom, agora que já estudamos um pouco a psicanálise, vamos continuar refletindo através da proposta que será feita pelo seu tutor. Bons estudos e até qualquer hora!